deixar o processo aqui, um congresso técnico, né? Nós vamos agora uma palestra de BIM, né? E eu tenho dito, principalmente para os jovens engenheiros, quem não dominar o BIM, daqui a 3 anos não trabalha mais com engenharia. Então, tenho certeza que o engenheiro Cícero aí, que inclusive é funcionário do CREA, começou nisso aí, acho que há 10 anos, né, Cícero? O BIM é a ferramenta do futuro para a engenharia. Então, eu tenho dito conselho a todo estudante, a todo profissional recém-formado, estudem o BIM, se especializem, porque daqui a 3 anos, quem não dominar o BIM vai ter grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho da engenharia como um todo. Obrigado e bom congresso a todos. Obrigado, presidente Melvis. Dando continuidade, eu chamo o próximo coordenador de mesa, conselheiro federal André Schuring. Senhoras e senhores, bom dia. O 23º CEBENC, Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, é uma realização da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, ABENC, e conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, que é o SENGRS, da Mútua, que é a nossa Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter, que nos acolhe. Sejam todos bem-vindos. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos do Congresso, nosso palestrante, engenheiro civil, Cícero Salaberry. O Cícero é sócio da empresa Projeta BIM Consultoria de Engenharia, é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como gerente de projetos em BIM, sendo responsável técnico pelas áreas de compatibilização de projeto e planejamento 4D. Possui experiência em gerência e coordenação de obras aqui na capital e no interior do estado do Rio Grande do Sul, atuando em construtoras como a Melkin Even, Salt, Emigus, Rota L e Tenda. Começou seus estudos e a prática de BIM com o intuito da integração entre os modelos dos projetistas e as construtoras, fazendo com que o benefício do BIM chegasse até o canteiro de obra. Foi palestrante da Autodesk University Brasil, em 2016, e diversos seminários em Porto Alegre, no interior do estado. É certificado profissional em Revit Auto Architecture da Autodesk. Certificado nos cursos da Autodesk Revit Avançado, Autodesk Revit Map, Autodesk Navisworks Manager e Gerenciamento de BIM. Senhor palestrante, o senhor tem 50 minutos e 10 minutos para questionamentos. Como bem disse o Melvis, né, nós temos participado, isso não está escrito aqui agora, nós temos participado de uma identificação de norma de arquitetura, que na verdade é norma de projetos arquitetônicos, né? Que é também uma atribuição de nós, engenheiros civis. E nas inúmeros encontros, nós já estamos há quase 2 anos e meio fazendo essa identificação, inclusive a Alice é a nossa parceira aqui do Rio Grande do Sul, ela, o Colares, né? E a gente tem visto que realmente essa identificação de BIM e até o normativo que nós estamos fazendo, ele já acolhe o BIM, embora ele não trate o BIM, realmente é uma ferramenta imprescindível. Até a gente brinca que mais 2, 3, 4, 5 anos, devido às plataformas que já estão se pulverizando, né, nós não tenhamos mesmo mais CAD do jeito comum que é. A gente não entende mais linha como linha. Daí a grande importância dessa palestra e dos senhores, estudantes ou já formados, começarem a se ater a essa nova tecnologia que é o BIM e que o Cícero Salaberry irá falar com maestria. Então, o senhor tem agora 50 minutos. Obrigado. Alô. Bom dia, pessoal.
Agradeço a apresentação do André. E vou começar a conversar com vocês, realmente reiterando as palavras do Melvis e do André. O BIM está, na verdade, a gente já está trabalhando um bom tempo, mas nesse ano de 2017 a coisa mudou bastante. Os dois falaram em questão de 3 anos, eu acredito já que ano que vem esteja difícil para quem não estiver trabalhando com a tecnologia, continuar no mercado. Nos últimos 2 meses a mudança foi bem grande, editais já saindo de grandes empresas, exigindo que os projetistas já entregassem seus projetos em BIM. Então, a gente também tinha essa expectativa de 3 anos ainda para começar o mercado tomar conta, mas a gente viu que nesses últimos 60 dias a coisa mudou bastante. Então, é um alerta bem grande, porque quem contrata está exigindo. Quem contrata viu os benefícios e está exigindo. Antes os benefícios vinham dos projetistas, sem exigência do contratante, e hoje está vindo a exigência realmente do contratante. Então, é um alerta bem importante. Quero agradecer também ao pessoal da comissão organizadora do evento, um evento bem importante para a engenharia civil, para todos os engenheiros, eu vou falar mais específico para a parte da construção, mas agradecer a presença do João. O João convidou, a Dalice, que está também na parte da organização. Um evento bem interessante que a gente está recebendo bastante elogios. Então, eu vou falar sobre o BIM voltado mais para a parte de projetos, mostrando os benefícios. São bem mais benefícios que eu vou mostrar aqui, mas eu elenquei os principais, que é a sequência da organização do projeto. Então, o BIM veio para organizar a sequência de projetos e organizar essa finalização do projeto e esse começo, essa entrega desse projeto para a obra, que é o intuito de todos os projetos, né? Realizar uma edificação e finalizar uma edificação. Então, sou da Projeta BIM, na Projeta BIM eu faço a parte de compatibilização, faço a parte de gerenciamento dos projetos. Então, a gente recebe os projetos, alguns em BIM, outros em DWG, a gente acaba modelando lá dentro da empresa, e eu faço essa conferência final, é a parte de coordenação de projetos dentro da empresa. Então, começar conceituando a questão de projeto, para a gente entender bem o que é cada sequência. O projeto é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo. Isso é importante, a colaboração em grupo. Destinadas a produzir um produto ou serviço. Então, a gente tem que pensar, na hora que está produzindo um projeto, não está só produzindo um projeto, está produzindo uma documentação para se fazer algo, ou seja, uma edificação. E esse projeto é temporário. Ele tem início e fim definido, a informação é organizada por alguns e lidas e interpretadas por outros no momento posterior. Ou seja, a gente tem que cuidar, isso aqui, quem está projetando tem que lembrar que outra pessoa vai ler e vai ter que executar. Então, a máxima documentação e a máxima importância realmente do projeto. Conceituar BIM. BIM, então, é Build Information Modeling. É um conjunto de políticas, processos e tecnologias. Não é simplesmente uma tecnologia, não é simplesmente um software. É todo um conjunto de políticas que, combinados, geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma edificação ou instalação. Ensaiar seu desempenho, gerenciar suas informações e dados, utilizando plataformas digitais. Aí sim, a gente está falando de usar o software para gerenciar as informações BIM, baseados em objetos virtuais, através de todo o ciclo de vida. Então, a gente vai utilizar esse modelo BIM para todo o ciclo de uma edificação. Então, por que usar BIM? Justificativa. Esse número aqui, aparentemente, parece muito, não é. Alguns vão dizer, na minha obra não acontece. Acontece. Dificilmente numa obra não acontece. O que está dentro, englobado desses 30%? É 1/3 do que a gente colocou, a gente retira em insumos que estragaram ou parede que a gente fez errado, em alguma situação. Mas
Aí vocês vão olhar lá nos coeficientes de vocês, não, eu só perdi em material e mão de obra 10%, 15% em aditivos. Não. Tem o tempo de retorno do projetista, tem o tempo do engenheiro da obra que teve que subir no canteiro para olhar aquele erro, tem o tempo do pedreiro, tem uma série de coeficientes, tem uma série de outros tempos que a gente não computa nesses 10%, 15% que a gente acaba se enganando de erro e ele chega realmente a 30%. E por que 30%? Vem da onde? Erros de coordenação, desperdício de material e ineficiência de trabalho. Esses 3 itens aqui são relacionados a projeto. Ou seja, compatibilização de projeto, quantitativos imprecisos em função de pouca informação dentro de um projeto ou informação errada, e documentação e planejamento inconsistente, também baseado em projetos que estavam com pouca informação. E esse gráfico aqui, ele é para identificar por que o BIM veio para mudar realmente. Aqui a gente tem o esforço e o custo de um projeto ao longo do tempo. O que acontece? O item 3 aqui é um projeto em CAD. Tá? No início dele, a gente tem pouca documentação e pouco esforço. Ou seja, a gente acaba reproduzindo esse tipo de informação. Linhas que futuramente vão ser detalhadas, mas inicialmente são só linhas num projeto básico que a gente está recém fazendo um estudo, alguma informação para passar para outras pessoas. Só que essa informação ainda é muito preliminar. Eu não sei o que está acontecendo direito aqui. Já no BIM, a gente já despendeu bastante esforço para saber onde realmente está essa informação e mostrar aquela tubulação que antes a gente não sabia em que altura está passando, agora a gente tem que dar essa informação em que altura está passando. Eu não consigo simplesmente colocar no modelo, no piso ou no meio do pavimento, porque quando chegar para a próxima pessoa, ela vai ver que a informação está errada. Então, nesse início de projeto, eu já tenho que estar bem decidido com as informações. Então, por isso, essa diferença no gráfico. Inicialmente, a gente tem bastante esforço, mas depois, ao longo do processo, o esforço diminui. É simplesmente graficação. E onde a gente consegue realmente diminuir custos é no início do projeto. É uma mudança de tecnologia, que a gente toma a decisão lá no início do projeto, mudar de alvenaria para drywall, mudar o tipo de fachada para pré-moldado. Isso tem que ser decidido no início do projeto, colocado no modelo e assim seguir o projeto. O que acontece normalmente, por isso esse gráfico aqui do CAD, quando a gente está lá no projeto executivo, está começando a detalhar, a gente se dá conta que aquilo que a gente projetou não vai conseguir ser executado. E a gente tem que voltar para a etapa anterior, redefinir uma série de detalhes para seguir o projeto. Só que aí o custo, que aqui o custo de alteração de projeto, ele já está subindo, que é o vermelho. E a gente já começou a perder dinheiro nessa etapa. Então, por isso a justificativa do BIM entrar com essa alta informação desde o início do projeto. Seguindo mais algumas justificativas. O BIM é Build Information, informação, não adianta só ter informação e não ter informação certa. Então, tubulação elétrica em laje, parede ou forro. Isso é de um projeto que está já sendo executado, não em BIM, em CAD. Quem é que escolhe? Laje, parede ou forro. E agora? É a verde. Laje, parede ou forro. Laje, parede ou forro. Isso é um projeto real. Incerteza de informação, incerteza na execução. Quem é que escolhe? O instalador chama o engenheiro não está na obra, ele instala da maneira dele. O que acontece? A maneira dele nem sempre é a maneira mais certa, nem sempre é a maneira que a construtora queria. Normalmente não é a mais barata, é a mais fácil para ele. Aqui, um banheiro, instalação. Informação organizada por alguns, lidas e interpretadas por outros no momento posterior.
Aquele pilar, na hora que foi projetado, estava lá? Provavelmente estava, mas num outro projeto, ou numa nova revisão. Na hora da obra, vai para o criativo. Ele faz o que acha melhor ou o que ele acha mais fácil. Nesse caso, ele conseguiu fazer o pior e o mais difícil. E agora, essa parte eu gosto, que é a série A Obra Resolve. Isso é que a gente mais escuta. Liga para o projetista. Não, esse detalhe a obra resolve. Fica muito mais fácil resolver durante a obra. E a gente vai ver que a obra sempre resolve da melhor maneira. Essa aqui deixou a armadura, pelo menos, né? Porque existem mestres e pedreiros que são calculistas. Vocês não sabem disso, né? Ou vocês já tiveram essa experiência de passar e ele chegar bastante, né? Se não, esse ferro aqui está bom, dá para passar a tubulação. Ele mesmo calculou e conseguiu passar a tubulação. Aqui, vigas de fundação, normalmente não são importantes, né? A gente pode cortar elas. Reservatório no fim da obra. Quem nunca precisou colocar um reservatório num compartimento e ele não entrou, teve que quebrar. Então, esse tipo de simulações a gente consegue fazer dentro do BIM. Problemas de uso, bastante problemas que a gente vê. Quem chega primeiro resolve o seu problema. O problema seguinte não é problema dele. Mas como somos criativos, brasileiros criativos, provavelmente tem um dispositivo aqui que ele consiga tirar o guarda-corpo para acessar esse hidrante. E aqui, a altura de uma cabeça de uma criança, né? Certinho. Isso é uma foto aqui de Porto Alegre, porta corta-fogo, passando o hidrante. Então, resolvemos o problema, porta corta-fogo, já tem água ali dentro, hidrante resolvido. Feito depois, se resolveu. Então, agora a gente entra no mundo realmente do BIM, com os principais benefícios. Eu vou mostrar para vocês esses benefícios aqui, com algumas imagens, alguns vídeos, mas mais para vocês entenderem o conceito geral e a visualização do que é um projeto em BIM. Então, agora, inicialmente, tem um vídeo. Esse vídeo ele vai iniciar mostrando um projeto 2D. Esse projeto 2D foi extraído de um modelo BIM, ou seja, é uma parte de fundação de um prédio. Aqui está mostrando o dreno, parte de drenos. A dificuldade de entendimento, normal, mas é o que vai realmente para a obra. E aqui eu vou mostrar esse mesmo modelo em BIM. Ou seja, aquela graficação veio daqui, após ser analisado, realmente, tubulações, blocos de fundação, ou seja, a gente não vai chegar muito cedo a essa utopia de pegar um tablet e dar um tablet para um pedreiro para ele visualizar dessa maneira. Mas a gente consegue resolver esse problema mostrando o projeto em 2D e chamando a pessoa, hoje em qualquer obra tem computador ou até mesmo celular, mostrando esse modelo para um entendimento melhor. Não é simplesmente uma visualização em 2D, e é uma visualização 3D complementar uma visualização 2D, que é o que realmente vai ser executado. A obra vai continuar sendo executada com 2D, com uma planta em papel na obra, mas com essa facilidade da visualização antecipada de 3D para a gente conseguir executar um projeto melhor. Agora um vídeo um pouquinho mais completo, dentro de um pavimento. Aqui eu já filtrei, isso é um piso elevado, eletrocalhas. A parte superior, toda a tubulação. Esse projeto ainda não está compatibilizado, esse projeto foi feito em 2D, a gente teve que modelar ele em 3D para mostrar. Então ainda continuam tubulações batendo uma em cima da outra. Isso são vigas pré-moldadas, então nesse caso elas não poderiam ser furadas após
após a execução, e agora a gente está fazendo todo um trabalho de estudo de em quais bandas cada tubulação vai ir. Então, fica muito mais fácil esse trabalho de visualização de bandas, a gente trabalhando com o 3D. Então, a gente consegue caminhar literalmente pela obra, a gente antecipa esses problemas, a gente virtualiza a obra e faz essa antecipação de erros. Então, esse fazia parte da visualização. Agora eu vou falar um pouco das interferências. Parte de interferência, eu vou pedir ajuda a alguém perto aqui. Vamos ver quem é que me ajuda. Quem é que é engenheiro aqui próximo? Engenheiro? Estudante? Engenheiro? Tá. Eu vou pedir uma ajuda para ti. Projeto em CAD, tá? Um projeto arquitetônico de um canto de um ambiente. Aqui eu tenho uma alvenaria e aqui, ó, embaixo de tudo isso aqui eu tenho uma porta, tá bom? Agora, nesse mesmo ponto, eu tenho demonstrando que tem uma viga. Só que eu ainda tenho que ver mais um detalhe. O corte. Eu tenho mais outra viga ali. Tu enxergou algum problema? Só a escada. Bom, agora eu vou mostrar o problema. Uma viga no meio da porta. Vamos voltar para agora entender de novo. Voltando. O que é o problema? Eu tenho uma viga, tenho 20 por 50, mas eu tenho uma viga superior. Quem é que lembra que nessa viga, quando está fazendo essa compatibilização, tinha realmente uma porta lá? Eu estou olhando um projeto, estou olhando outro projeto, eu separei 3 projetos para você. Só nesse canto aqui devia ter mais de 20 projetos, entre estrutural, ar-condicionado, instalações. Então, quem é que tem essa capacidade de fazer? Isso é uma obra de 100 mil metros quadrados. Quem é que tem essa capacidade de fazer essa verificação completa desses detalhes? Que profissional tem essa capacidade de verificar todas essas disciplinas? E que o profissional tem esse tempo e que o profissional tem essa capacidade de parar com gente falando, telefone tocando, WhatsApp tocando, e fazer realmente essa verificação de detalhes por cada ponto de uma obra. Ou seja, o benefício da compatibilização é isso aqui. Isso aqui foi um problema que foi visto dentro do nosso escritório por um estagiário de arquitetura do 3º semestre. Uma viga na frente de uma porta. É impossível passar por qualquer pessoa. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá, projeto arquitetônico. Vocês estão vendo a porta. Uma porta e um vão. Projeto estrutural, viga 507. Eu não sei que dimensão essa viga 507. Tem aqui um número 20 por alguma coisa, mas eu vou atrás do detalhe dela. Consegue passar aí, Tiago? Bom, aqui está aquele detalhe da porta e aquela viga que aparentemente era inofensiva no pavimento, ela se transforma nisso aqui. Aquele vão que era todo inteiro, ele está sendo consumido. E aquilo que no projeto vocês achavam que era uma porta, não era, era o vão. A porta está aqui. A porta está aqui. Com uma parede de viga. Então, essa dificuldade continua. A dificuldade de projetos e projetos, detalhes. Detalhe, daí tu olha um projeto de forma, mas não tem que olhar no projeto de forma, tem que olhar no projeto detalhamento da viga, mas daí não é na viga, é na armadura.
E aí tu vai indo, vendo projetos. Por que isso acontece? Porque são feitos, realmente, um projeto é feito separado do outro e não existe essa integração inicial. Então acaba ocorrendo esse tipo de problema. Existem também interferências funcionais, ou seja, interferências de alturas, porta corta-fogo para fora da rota de fuga, distâncias fora da rota de fuga. Isso tudo a gente pode verificar a partir de um modelo BIM tendo um software específico para isso. Então, aqui nesse caso, foi verificado que o pé direito estava em 2,25, com a soma do contrapiso, mais a cerâmica, daria 2,19. O código pedia 2,20, então a gente teria problema. Isso tudo, se tudo desse certo, se a viga não baixasse um pouco, se o contrapiso não subisse, a gente já estaria fora de norma. Então, é um tipo de verificação que pode ser feita também no modelo BIM. Outro benefício, o ensaio da obra no computador, o planejamento. A gente consegue atribuir a esse modelo que a gente já elaborou durante o projeto, atribuir tempo a ele, usando alguns softwares. Então, no caso aqui a imagem Proje, mas pode ser outro software. Os benefícios, então, a gente consegue fazer a simulação do processo de construir antecipadamente, visualizar antecipadamente possíveis problemas construtivos, maior controle sobre os prazos de execução, devido à maior confiabilidade da informação do modelo. Então, a gente já está com o modelo compatibilizado, a gente tem certeza que aquilo realmente é o que vai ser executado. E antecipação das decisões para a etapa de projeto, como o caso de logística interna de canteiro e equipamentos de segurança. Ou seja, a gente pode simular dentro do nosso modelo não só a edificação, mas também o que está no entorno dela. Barraco de obra, bandeja, simulações de quantas vezes a gente vai reaproveitar aquela bandeja, equipamento de segurança, proteção de periferia. Então, uma série de coisas. Guindaste também, posições de guindaste. E aqui eu vou botar um vídeo para vocês que é feito a partir de um modelo nosso. Tiago, por favor. Então, nesse vídeo a gente fez uma simulação das alvenarias. Os itens em vermelho eram os itens que estavam atrasados. Então, tudo que apareceria verde era o que estava em prazo, no prazo certo, e o vermelho era o que estava em atraso. Então, a gente consegue fazer simulações e consegue colocar também, dentro do modelo, uma linha base de tempo, para ver quanto tempo a gente está atrasado na nossa obra também, a partir do modelo. A gente consegue fazer a extração facilitada das quantidades de um projeto, que é a orçamentação 5D. A gente ouve bastante em extração automática. Esse automático a gente tem sérias restrições. Os softwares tiram automaticamente tabelas, mas as tabelas têm que ser manipuladas, têm que ser bastante produzidas. Então, a gente sempre tira da ideia a palavra automática. Então, a partir do software, a gente tem um modelo. Tudo que tiver nomeado tem aqui a parte de janela veneziana, o tipo dela, dimensões, tipos de bloco. Então, se o modelo for bem feito, realmente separado em tipos de bloco, tipo de esquadria, vidro, contrapiso, a gente tem um quantitativo totalmente separado por pavimento. A gente consegue fazer por pavimento, separado, por tipo de estrutura, infraestrutura, supraestrutura. Realização de simulações virtuais, ou seja, simulação de análises estruturais, análises energéticas, estudos térmicos de termodinâmica, estudo de ventilação natural, estudo luminotécnico, CO2, insolação e sombreamento. O estudo que a gente faz no túnel de vento, a gente consegue fazer simulações via modelo. Então, estudos que hoje demoram um pouco, fazer maquete eletrônica, fazer o estudo, a gente consegue, a partir de softwares, fazer dentro do modelo. A gente consegue fazer também simulações da norma de desempenho. Então, paredes que devem atender, tipos de laje, todo a gente consegue fazer dentro do modelo.
Gestão da informação para todo o ciclo de vida da obra. Então, a gente tendo aqui a diferença. Essa é uma obra nossa também. Aqui é para mostrar o modelo 3D e a imagem que a obra nos mandou. Ou seja, eles executaram um pouquinho diferente do que estava o modelo, por algumas características do instalador lá, o instalador dele, algumas decisões. Eles nos enviaram fotos com cotas, e a gente passou isso para o modelo e fez um as-built de modelo. E o que isso a gente ganha? A gente tem esse modelo pelo resto do uso do imóvel. Ou seja, a gente tem, daqui a pouco tem um hotel, tem um prédio comercial, eu consigo ter exatamente onde estão as instalações e fazer o uso desse modelo para fazer toda a manutenção do prédio. E aqui eu coloquei algumas reportagens para vocês verem como está a iniciativa pública está pensando no futuro do BIM. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles firmaram uma parceria para troca de experiência. Santa Catarina já está exigindo nas suas licitações um processo BIM, então o Rio Grande do Sul vai começar em seguida também. Aqui é o Exército pedindo a parte de projeto, já que seja em BIM, serviço, transferência, tecnologia, ampliação, atualização do parque de ferramentas, ou seja, eles também já estão exigindo que os contratantes deles sejam em BIM. Aqui foi um evento que foi da Secretaria Patrimônio da União, também, um evento sobre BIM, e agora há pouco, aqui está difícil de ler, Presidente da República, um decreto também sobre, aqui o decreto exigindo também que se fizesse uma comissão de análise de projetos em BIM. Então, a iniciativa pública também está se mexendo, vão começar a ser exigidos mais coisas em BIM também pela iniciativa pública. Então, esses foram benefícios, alguns benefícios que eu quis mostrar para vocês, e aqui eu vou mostrar que o BIM é ao seu alcance, ou seja, a gente pode executar uma casa de 200 metros quadrados em BIM, a gente pode fazer prédios comerciais de 3.000, 5.000 metros quadrados, prédios residenciais, prédios um pouco maiores, níveis de detalhes a desejar de cada um, ou seja, se a obra quer que a gente coloque contra-verga, coloque kit de churrasqueira separado, coloque alvenaria, a gente consegue fazer todos esses pequenos detalhes, sanca de gesso, definição de início de piso, então uma série de detalhes a gente consegue fazer. Obras mais complexas, obras de torno de 60.000 metros quadrados, e até essa obra que eu tinha mostrado alguns detalhes, a revitalização da obra do Guaíba. Então, não precisamos pensar só em grandes obras, em grandes aeroportos, mas sim pequenas casas, pequenos condomínios, a gente já pode trazer para dentro do BIM, porque os benefícios compensam. E agora eu vou colocar um pouco aqui de justificativa para não usar BIM. Por que não usar? Se depois de todos esses benefícios que eu mostrei, vocês ainda não se convenceram, ou acham que não convenceram, vocês vão ter que convencer alguém por que não usar. Então, eu coloquei aqui. Para usar BIM, a gente tem que ter visão, capacitação, incentivo, recurso, plano de ação. Aí sim a gente tem a mudança dentro da empresa e a gente consegue mudar para o BIM. Agora, isso aqui é para vocês chegarem para alguém e falar, não, eu não tenho visão, eu não vou usar BIM. Não, eu não tenho capacitação, não vou usar BIM. Não tenho incentivo dentro da minha empresa, não tenho recurso ou não tenho um plano de ação. É as únicas justificativas que eu vejo para não usar. Ou, se vocês acharem que BIM é só modismo, que vai passar em seguida, aí vocês justificam para o chefe de vocês ou para o sócio de vocês, dizendo, não, isso é modismo, vai passar, não vamos utilizar. Mas corre o risco de ficarem aqui, com aquele mesmo pensamento de a obra resolve. Não vamos mudar para o BIM, vamos continuar fazendo nossos projetos 2D, a obra continua resolvendo os problemas dela. Assim como mostrei, a obra é criativa e vai resolver os problemas da sua maneira.
Então, cuidado com isso. Então, BIM não é modismo, assim como todo mundo aqui já falou, está acontecendo, está se antecipando realmente a essas possibilidades. E eu deixo aqui uma frase para vocês. No mundo dos negócios, as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. Para caminhar para trás, basta ficar parado. Ou seja, o BIM está correndo, a gente ficar parado, no jeito que está, vai ser atropelado. Então, obrigado. Deixo aqui para vocês os meus contatos. Agora a gente abre para alguns minutos de perguntas. Quem tem alguma dúvida em relação a tudo que eu apresentei. Obrigado. Vocês davam o microfone. Então, agora nós teremos alguns minutos para questionamentos. Pode perguntar. Ricardo Veiga, de Goiás. Trabalho na área de projeto de estrutura. Eu não estou vendo. Obrigado. Trabalho na área de projeto de estrutura já há algum tempo, né? E realmente a tecnologia BIM busca recuperar a questão de compatibilização e coordenação de projeto, né? De uma forma bem avançada no aspecto da contribuição da TI, né? Mas nós temos alguns entraves. Vimos aí documentação pública na direção da utilização do BIM. Na contramão disso, nós temos a discussão do RDC. Ou seja, a obra é contratada antes de existir um projeto. É fato. Tá? Outra caracterização que você mostrou ali o modelo das decisões de não utilizar o BIM. Nós ainda temos uma cultura muito forte de que projeto não é investimento, projeto é custo. Então você contrata um projeto de arquitetura, contrata o Ricardo Veiga para fazer o projeto de estrutura, quando a obra está instalada em andamento, chama os instaladores. Então, perdemos aí essa oportunidade de qualificar a edificação no sentido do projeto. Isso também é uma realidade. Você citou algumas empresas, são empresas de grande porte, empresas de boa história, vamos dizer assim, de construir, mas ainda temos essa cultura. Como você tem trabalhado isso com a sua clientela? Boa pergunta, Ricardo. Assim, ó, Ricardo, fica muito fácil. No momento que a gente chega na frente de um cliente e mostra esse tipo de modelo, ele repensa realmente a maneira de contratação dele. Ele repensa, porque hoje os projetistas em BIM não estão cobrando tanto assim mais. Estão cobrando um pouco porque ainda estão descobrindo tecnologia, mas não vai ser cobrado mais futuramente. Então, o que fica fácil chegar na frente de um cliente, mostrar esse projeto estrutural, mostrar um projeto compatibilizado e mostrar que quando ele inicia a obra dele, ele inicia já com tudo decidido. Eles gostam de olhar aquele modelo e começar a tomar pequenas decisões, que eles sabem que ele ia tomar a decisão lá depois, daqui 2 anos, na hora que realmente estaria concretando uma laje, ele tem que tomar aquela decisão. Hoje ele está dentro do escritório, baseado no modelo, onde ele tem tempo de verificar os custos, verificar a mão de obra dele e tomar a decisão antecipada. Então, assim, por isso que eu disse que foi realmente um baque esse ano, porque as empresas estavam ainda deixando acontecer. Ah, não, vamos esperar uma grande empresa começar, vamos esperar vir para o mercado novas empresas para a gente realmente investir no BIM. Mas isso foi de uma hora para outra, justamente por essa visualização desses benefícios e entender que esses benefícios não são modismo, não são pequenos benefícios. Então, começou a se mudar a cultura a partir daí. A questão de obras listadas é importante isso. Normalmente, quem vai fazer uma obra pública, digamos, pode ser pública, privado também. A pessoa recebe 4 riscos, uma tabela diária e diz, eu vou fazer um hospital.
orça o hospital. É isso que acontece. A gente já está passando por essa dificuldade, e aí sim, indo no cliente que está fazendo essa solicitação, entender que ele não pode mais fazer esse tipo de solicitação para o projetista ou para o contratante, normalmente para o executor que acaba contratando o projetista. Então, isso também é uma nova, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas é uma nova cultura. Porque o que acontece? Ele orça essas 4 linhas, uma empresa ganha a execução e começa aditivo atrás de aditivo. Quem paga, no fim, acaba sendo ele. Então, no momento que ele visualizar isso, que ele tendo um bom projeto, ele não vai pagar esse monte de aditivo, ele vai pensar 2 vezes em não fazer a contratação. A menos que tenha interesse nesse, que é um dos entraves que eu não coloquei ali para não ser politicamente incorreto, mas é um entrave também, grandes interesses de não estar no projeto para fazer alguns aditivos posteriores. Isso é cultural também. Mais um questionamento? Tenho. Meu nome é Samuel, eu sou acadêmico do curso da Federal da UFPEL. Estou no meu último semestre e eu sofri um pouco quando fui me candidatar aos estágios. A maioria deles pediram já um conhecimento em BIM. E como eu não tinha nada de conhecimento, eu fui atrás e eu cheguei em alguns pontos. Eu queria saber da onde tu conseguiu as tuas certificações. Eu acredito que foi pela Universidade da Autodesk, que eles têm os cursos no Revit. Se foi por ali ou teve algum outro material, você poderia passar para o pessoal que tem interesse em aprender fora de um curso? Sim. Isso é interessante. É outra mudança que está vindo aos poucos, né? Os estágios estão começando a acabar aquele estágio em CAD. Então, a cultura de quem está na universidade começar a cuidar disso é interessante, é um bom relato. Eu comecei, na verdade, assistindo vídeos pela internet, comecei a mexer no programa e depois fui fazer cursos, fiz cursos na MaxCAD, aqui em Porto Alegre, mas por característica minha. Então, depende da característica. Tu gosta de aprender fazendo o curso inicial ou gosta de aprender pela internet. O que vocês têm que colocar na cabeça é que o BIM não vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que pensar em projetar bem com a ferramenta BIM. É diferente a coisa. Então, o que eu digo? Começa a estudar para entrar dentro do escritório e aí sim começar a entender o mundo do projeto. De preferência, tenha alguma experiência em obra, que isso faz completamente diferença na hora de projetar. Tendo uma experiência em obra, ir para a parte de projeto e cada vez mais estudar o software. Mas eu acho que para estudante estudar software é importante, mas não vai mudar a cultura. Tem que saber projetar primeiro antes de trazer para o software. Não sei se eu respondi. As minhas certificações foram depois, com o tempo, dentro da Autodesk mesmo. Só fazendo um complemento, às vezes as pessoas imaginam que o estagiário ou o estudante, no início, no fim da situação, ele é um cadista, né? Todo mundo imagina que nós todos somos cadistas, né? O pessoal mais antigo, e minha cabeça está ficando branca, eu estou ficando mais antigo também, e a gente tinha essa ideia de que os escritórios precisam de cadista, que o cara mais velho não quer mexer no computador. E, na verdade, fazendo um pequeno complemento, toda ferramenta ela não é feita para o leigo, ela é feita para o profissional. Existe uma facilitação para o profissional. Não é uma pessoa que é cadista, que tem um curso médio ou que aprendeu a mexer no computador e sabe disso. Não. Ela é feita para nós engenheiros. Então, o BIM, ou as ferramentas, porque, na verdade, o BIM, como visto, como bem mostrado pelo Cícero, é uma ferramenta, é uma sistemática, né? Ela não é simplesmente um modelo pronto que você chega lá, puxa bloquinho e insere. Como ela é uma sistemática, deixa, mais uma vez, uma tendência de deixar o cadista de lado e o engenheiro realmente sentar e projetar. Essa ferramenta e essa facilidade de alteração, de mudança, ela é feita para nós.
Então, não adianta, às vezes, você imaginar que fala, não, eu contrato um monte de cadista, lá os caras fazem lá para mim. Não é isso. É para a gente utilizar, é para nós, engenheiros, fazermos uso. Né? Então, inclusive, os normativos, as identificações todas, que a gente tem visto aí, essa ebulição muito rápida, né? Como você falou, nos últimos 60 dias, isso está virando uma sistemática mesmo e é uma identificação, inclusive hoje, os softwares para esse tipo de modalidade, eles não são nem vendidos mais, eles são locados anualmente. Tá? Você paga uma franquia anual para fazer uso daquele programa por um período. Tá? Você não tem mais licenças eternas. Por que isso? Porque, inclusive, até pior que isso, você está numa versão X e tem um projeto numa versão e tem um programa de versão anterior. Se esse programa está gravado na versão posterior, ele não abre na versão anterior. Para que isso? Para forçar que nós entramos num ritmo de sem retorno. Tá? Então, essas ferramentas todas devem ser feitas por nós profissionais. Tá? São identificações para a gente, não é para cadista ou para identificar que, não, vou pegar o estagiário lá, contratar o cara, que ele vai facilmente, é um rapazinho novo, né? Quer dizer, é o netinho ajudando o avôzinho a usar o iPhone, porque é um instrumento de sensibilidade. Isso não serve para nós. Tem que ser engenheiro, tem que ser profissional e tem que estar na cabeça já de todos nós essas identificações, quer na arquitetura, na estrutura e nos projetos todos que a gente vai fazer. Algum questionamento a mais? Eu tenho aqui. Cícero. Eu também sou formando agora no Uniriter, de Engenharia Civil, e a minha pergunta tem duas perguntas, na verdade, com relação à complexidade do projeto em BIM. Com relação ao tempo de projeto que vocês levam para fazer um projeto, como que tu passa isso para o teu cliente, se vocês já fizeram um estudo de comparação com o método tradicional e com o BIM, se tem uma diferença muito gritante de projeto, de tempo. E o meu segundo questionamento é com relação à armazenagem desses projetos, porque a gente sabe que nós precisamos, como profissionais, guardar isso por um tempo, porque nós somos responsáveis. Então, exige-se de uma máquina, de um software, uma capacidade de memória, né, bem grande. Então, eu te faço duas perguntas com relação ao tempo de projeto e como que tu faz para armazenar esses projetos por o período necessário. Tá. Teu nome? Guilherme. Guilherme, assim, tempo de projeto em CAD, no papel, na teoria, 6 meses, quando começa a obra. Na realidade, quando termina a obra. O projeto em CAD ficticiamente diz, te entreguei o projeto, pode começar a obra. Ou, normalmente, está fazendo escavação, está fazendo estrutura, está recebendo os projetos. A gente começa a verificar esses projetos ao longo da obra e vê que eles não terminaram. E aí continua fazendo, e ele termina lá no fim, quando eu estou fazendo o para-raio lá em cima, eu ainda não tinha o detalhe do para-raio e ele termina. Só que, para a estatística, ele terminou antes de começar a obra. Então, esse é o primeiro ponto. Projeto em CAD não termina quando começa a obra. Projeto em BIM, ele termina. Então, se eu levo 8 meses para fazer um projeto em BIM e 6 meses em CAD, eu tenho que ver o que eu entrego no fim. Eu não consigo comparar o que eu entrego num projeto em BIM com o que eu entrego num projeto em CAD. São coisas bem diferentes. Eu digo em CAD, mas a gente acaba entregando depois no fim o 2D também em BIM. Mas são coisas diferentes, a gente entrega coisas diferentes, entrega um projeto muito mais completo, muito mais detalhado. Então é difícil mensurar a diferença entre tempos. São coisas diferentes, eu não consigo mensurar isso. Ele leva, assim, um pouco mais de tempo, porque a gente antecipa decisões que a gente tomaria só depois. A gente força aquelas decisões que o construtor não está acostumado a tomar durante o período da etapa de projeto. Então, por isso que ele se estende um pouco mais. Tu faz perguntas para o construtor que ele diz, não, eu tenho que ver com o meu empreiteiro, eu tenho que ver. Ele não sabe como é feita a obra dele, a maioria. Então, isso acaba levando mais tempo. Mas não é muito mais tempo. A segunda pergunta era sobre armazenamento. Hoje a gente estava na nuvem. A gente estava vendo o preço da Amazon centavos por giga, por tera. Então, isso não é uma preocupação. Existe em a própria Autodesk tem as suas nuvens, Google Drive. Então, uma série de nuvens com valores bem baixos que a gente consegue
a gente consegue armazenar na nuvem. Então. Senhores, infelizmente... Eu só queria mais uma consideração. Sim. Lá dentro do CREA, a gente está já passando, as inspetorias que a gente está fazendo reforma, a gente está passando para BIM. E aqui eu estou com a presença de alguns estagiários, 2 estagiários nossos, estagiários de engenharia, que realmente eles estão vendo isso. Tem 2 deles estão fazendo a cadeira de hidráulica e fazendo a hidráulica dentro do modelo. E aí começam os questionamentos e começa a ver realmente aquela teoria que se vê dentro da escola com a prática. Então ele consegue antecipar muito mais a prática fazendo... Eles, ali dentro do CREA, estão fazendo 3, 4 inspetorias em 2, 3 meses. Ou seja, eles levariam quanto tempo para fazer isso fisicamente na obra, ser estagiário de uma obra, entender o que é uma instalação. Então, o BIM veio também para antecipar esse conhecimento e a facilidade do conhecimento. Ou seja, a gente consegue, em 3 meses, executar uma obra inteira, a gente levaria 3 anos daquela experiência de pequenos detalhes. Então... Só queria salientar que o CREA, eu acho que deve ser pioneiro, né, Melvis, nessa parte de transcrição de prédios próprios para dentro do BIM. Então, o CREA RS já está iniciando no BIM. Né? Esse assunto é um assunto bastante interessante que a gente vai ficar aqui a manhã inteira se a gente tivesse essa oportunidade. Então, mais um questionamento e a gente encerra, infelizmente. Então, por favor, a última questão. João, contribuindo com o Cícero, então, só para... contribuir com o colega, explica quando nasce o projeto, todos os projetistas estarem integrados ao BIM é um tempo, ou disciplinas chegando em BIM e disciplinas chegando em CAD. Esse eu acho que é o grande diferencial. A contratação mudou. O que acontece? O construtor contratava, ou a incorporadora contratava a estrutura e a arquitetura. Por que ele contratava? Porque senão ele não começa a obra. Ele contrata o arquiteto, porque alguém tem que fazer o projeto, ele contrata o estrutural e as fundações, porque ele tem que começar a estrutura. Senão ele contrataria lá depois de começar a obra. E o que era a cultura? Contratar PPCI. PPCI não influencia no projeto, vamos contratar ele lá no fim. Aí entrava o PPCI com hidrante, com novas normas, e começa a mudar, e começa todo aquele retorno de projetos. Só que esse preço de contratar um projetista lá no fim do processo ou contratar no fim do processo é o mesmo. Então, as pessoas começaram a se dar conta, realmente, né, João, que a colaboração entre projetistas é importante. Não é entrar o projetista lá no início e sair dimensionando, mas é com a sua experiência ele falar, não, aqui eu vou ter 3 reservatórios, aqui eu preciso uma casa de máquinas maior, aqui eu preciso uma bacia de contenção pluvial que vai influenciar numa fundação, vai influenciar numa descida de pluvial. Então, esse tipo de informação tem que ser feita desde o início. Então, essa mudança de cultura que tem que se entender, essa contratação antecipada de todas as disciplinas, para justamente iniciar um projeto já com projetistas e consultores de disciplina, para daí sim, cada um no seu tempo, começar o seu projeto. Ou seja, consolida uma arquitetura, uma estrutura, e essa arquitetura e estrutura consolidada, compatibilizada, aí sim envia para o projetista de elétrica, de hidráulica, fazer os seus dimensionamentos e fazer a sequência do projeto. Aí sim a gente consegue um fluxo e, quem sabe, até antecipar esse fluxo que hoje ainda está muito extenso na questão de projetos. Bom, nós gostaríamos de agradecer ao palestrante pela excelente apresentação e oportunidade de trazer um pouco do seu conhecimento nessa área que é um fechamento da engenharia em sua plenitude. Agraciá-lo, o Cícero, com uma lembrança aqui do evento. Obrigado. E gostaríamos de convidar o colega engenheiro civil Emanuel Tischer, presidente da ABENC de Roraima, para a condução da próxima palestra. Bom, obrigado. Queria agradecer a vocês por ter assistido, vindo aqui hoje de manhã. E a minha dica final é estudem. Estudem BIM, é interessante, vai fazer diferença realmente. Tá? Obrigado.